Olá, está começando mais um ACS na TV com o nosso convidado Arthur Guimarães, diretor-geral da Câmara Chinesa de Comércio do Brasil. Seja bem-vindo, Arthur. É uma grande honra, em nome da Associação Comercial, ter você aqui com a gente. Obrigado, Júlia, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e vai ser um ótimo bate-papo hoje. Arthur, antes de começar o nosso bate-papo sobre a Câmara Chinesa, eu queria entender um pouquinho mais sobre a sua experiência profissional. Tá, perfeito. Vamos lá. Eu sou formado em Relações Internacionais, fiz meu mestrado em Xangai em Negócios Internacionais e estou na Câmara há mais ou menos 7 anos hoje, fazendo esse elo entre Brasil e China, e desses 7 anos, 4 morando na China. Então, minha carreira está sempre voltada para esse mundo corporativo, mas também com um pouco da área acadêmica, com minha graduação e o mestrado que eu tive a chance de fazer em loco lá em Xangai. E agora nos conte um pouquinho sobre a Câmara Chinesa, né? Para quem está assistindo, às vezes não é tão fácil identificar, saber o que a Câmara Chinesa faz. Conta um pouquinho sobre o projeto de vocês, o que é, como é. Tá, perfeito. A Câmara funciona como essa ponte comercial entre Brasil e China. Então, o papel nosso é apoiar as empresas brasileiras que querem fazer negócios com a China e as empresas chinesas que querem fazer negócios com o Brasil. E isso nos mais diversos sentidos, tanto de importação, então empresas brasileiras que querem comprar produtos da China, de exportação, empresas brasileiras que querem vender para o mercado chinês. Esse mesmo apoio para as empresas chinesas que querem tanto vender para o Brasil ou comprar produtos brasileiros, e também a parte de missões, que são as viagens de empresas do Brasil para a China, então para visitar uma feira de negócios, para poder visitar uma fábrica ou buscar parceiros em loco. Então, na pandemia, a gente teve uma pausa nesse tipo de viagem pelas restrições, mas era algo muito comum, é algo muito comum ainda de empresas brasileiras que querem visitar e conhecer pessoalmente a China. Então, a gente dá esse suporte nos mais diversos sentidos. A questão de setores é muito variado também, então é bem dinâmico o nosso dia a dia, o nosso trabalho, e uma parte também de eventos e geração de conteúdo, né? Porque hoje, infelizmente, tem muita desinformação sobre China ainda. Então, é muito pouco conhecimento que a gente tem sobre a China, não por intencional, né, mas é algo que realmente a gente não vê no nosso dia a dia. Então, uma parte do nosso trabalho é trazer esse conteúdo, seja via redes sociais, seja via eventos, seminários, de por que a China é importante, por que a gente deve considerar a China no nosso dia a dia, enfim. Então, a gente faz essa ponte bem diversificada entre o Brasil e o mercado chinês. Arthur, veio uma curiosidade aqui desse nosso começo de papo, né? Você sempre foi apaixonado pela China? Como que surgiu essa ideia de vou trabalhar com a China? Como que você caiu, ou caiu de paraquedas, ou não caiu? Era uma coisa que você planejava mesmo? Tá, perfeito. Vamos lá, dando um passo atrás na minha trajetória, né? Então, eu sou formado em Relações Internacionais, então desde sempre eu tive essa aptidão, esse interesse por outras culturas. Comecei a estudar o mandarim em 2013, foi quando eu comecei a minha jornada com China. Então, hoje são quase 10 anos estudando o idioma, que para muitos é um idioma impossível de se falar, enfim, mas eu acho que é um idioma que assusta, mas é muito importante hoje em dia, porque nessa área de negócios, os chineses que tomam decisão não falam inglês, não falam português, então aprender o idioma para mim foi sempre muito importante, sempre essa porta de entrada. Então, eu tive a chance de fazer o intercâmbio também para a China em 2015. Morei 1 ano lá, numa cidade mais do interior da China, fora desses grandes centros urbanos de Xangai, Pequim. Então, tive a chance, naquele ano, de aprender realmente, de fato, sobre a cultura chinesa, desenvolver muito essas habilidades com o idioma. E assim que eu voltei do intercâmbio em 2016, que eu comecei a minha jornada na Câmara. Então, foi a trajetória que começou com o idioma, começou com esse interesse na língua e na cultura e que foi desenvolvendo para outras etapas até eu estar onde eu estou hoje, realmente nesse mundo mais corporativo e de negócios, de importação, de exportação, mas foi sempre um passo a passo que eu fui sempre sendo levado a lidar com China cada vez mais, e para mim é um caminho sem volta. Eu gosto muito do que eu faço hoje, eu acho que
tem muito futuro ainda. Eu vejo a Ásia em geral e a China como principal país asiático, como essa potência para os próximos anos. Então, é um caminho que eu estou trilhando e que devem vir muitos outros anos aí pela frente. Hoje você é diretor-geral da Câmara, é isso mesmo? Isso, exato. E você entrou em qual função? Como que foi esse tempo aí de trajetória dentro da Câmara? Tá, eu entrei na parte comercial e de gestão de projetos, então de dar apoio pontualmente para alguns projetos e fui me desenvolvendo dentro da Câmara. A gente tinha uma estrutura bem enxuta em 2016 e pouco a pouco a gente foi crescendo. Eu tive a chance de ir para a China novamente em 2017 para fazer o meu mestrado e para poder trabalhar pela Câmara lá. E isso foi algo que abriu muitas oportunidades para a gente, de novos contatos, novas conexões. Então, eu passei 1 ano e meio no Brasil, a matriz nossa é em Belo Horizonte. Eu sou mineiro também, acabei não falando isso. Então, eu passei esse 1 ano e meio em BH, na nossa matriz. Depois, em setembro de 2017, eu fui para a China para estudar e trabalhar. E dali para frente que eu consegui realmente escalar para outras frentes dentro da Câmara, abrir novos projetos, parcerias com o governo chinês, com entidades, com as feiras. Passei a acompanhar muitos dos grupos brasileiros que iam para lá também. Então, eu que era a pessoa que acompanhava essas viagens, tive a chance de conhecer mais aí de 50 cidades na China, então de norte a sul. Então, isso foi muito bacana também de conhecer mais da cultura chinesa. Então, acho que foi um passo a passo que eu fui trilhando e que foi muito bacana para poder aprender cada vez mais do idioma, da cultura e de negócios, né? E nas suas visitas na China, quais foram as percepções que você teve, mas principalmente voltado aí aos negócios? A gente fala muito sobre cultura chinesa em geral, o quão diferente que ela é da nossa cultura aqui do Brasil. Então, tem vários detalhes que no dia a dia, numa viagem na China, faz diferença para um negócio bem sucedido ou não. Então, desde a forma que você entrega o cartão, tem que ser com as 2 mãos, de receber o cartão também com as 2 mãos, mostrando respeito, de onde se sentar numa mesa de negócios, se é perto da porta, se é longe, se é de frente para o CEO da empresa chinesa ou não. De como abordar o assunto de contrato, a que momento fazer isso. Os chineses gostam muito de receber visitas estrangeiros, então eles sempre te tratam muito bem com jantares, com almoços. Então, é muito interessante aprender essa cultura, me inserir nisso e gerar mais resultado por esses conhecimentos que a gente passa morando na China. Então, a gente sempre passa muito dessas dicas para os empresários que vão para lá. Alguns sabem acolher melhor, né? Então sabem tirar proveito disso, mas realmente um choque cultural bem grande que a gente tem que passar diariamente, mas que são só culturas diferentes, né? Não tem um certo e um errado, mas a gente tem que aprender com eles e eles também aprender um pouco com a gente, né? Então essa via de mão dupla. Com certeza. E agora nós vamos para o intervalo, mas logo voltamos para o segundo bloco. Estamos de volta com a CS na TV, com o nosso convidado Arthur Guimarães, que é diretor-geral da Câmara Chinesa do Comércio no Brasil. Arthur, agora eu queria entender sobre a missão da Câmara Chinesa aqui no Brasil. Tá, perfeito. Então, nosso objetivo é realmente apoiar essas empresas que estão lidando com a China, tanto a nível de governo. Então, a gente tem muitas parcerias com governos estaduais, com o governo federal, com entidades de classe. Um exemplo é a Associação Comercial aqui de Santos, que são grandes parceiros nossos. Então, a gente tem esse papel de ensinar toda essa parte de cultura de negócios, como lidar com os chineses a nível público e privado. Então, dando um suporte direto mesmo de como fazer negócio, do que fazer, de quem conversar. Então, a missão nossa passa por ensinar sobre China a todos os níveis aqui no Brasil. E como funciona essa retomada, né, de 2022, 2023? Muito se fala ainda sobre Covid, sobre logística, sobre os portos. Como que está essa relação nesse momento? É um ponto bem interessante, porque a China, oficialmente, ela se fechou em março de 2020.
Arthur, eu voltei para o Brasil em dezembro de 19, vim passar 2 meses, acabei tendo que mudar os meus planos pelo Covid. E a China passou a não receber mais estrangeiros a partir de março de 2020. Então, isso afetou muito a parte das viagens, que era muito comum. Então, vários empresários, empresas iam com frequência para a China 2, 3 vezes ao ano. Então, eles tiveram que lidar com esse momento de como passar do físico para o virtual. Acho que todos nós tivemos que fazer isso, mas a China hoje está ainda fechada. Não 100%. Eles passaram a reemitir vistos em julho desse ano, então o consulado passou a aceitar novos vistos, mas eles estão com alguns lockdowns na China ainda. Então isso tem afetado bastante a economia, a logística, a variação cambial, então isso tem afetado os negócios com quem lida com a China ainda, mas a gente tem boas perspectivas para o ano que vem. Então a gente espera que a partir de março de 2023, pós Ano Novo Chinês, que é no final de fevereiro, começo de março, de retomar essa parte das viagens, desse contato físico com a China de novo. Então, todo mundo que lida com a China tem bons olhos para essa retomada do ano que vem, com tudo mais estável, né? Então, logística mais estável, a parte de containers que teve uma parte bem caótica nos últimos 12, 20 meses. Então, a gente tem bons olhos aí para esses próximos meses e nós temos vários clientes já prontos para ir para a China, mas que estão esperando aí o momento certo para poder avançar, né? E aí, aproveitando a pergunta que a gente fala sobre retomada, eu acho que tem tudo a ver com a pergunta da perspectiva entre essa relação de Brasil e China. Eu queria que você desse um panorama para a gente de como é essa relação hoje, né? De como foi no passado e essa perspectiva para essa mudança. Tá, perfeito. Eu acho que essa relação, assim como a minha trajetória, é um caminho sem volta, no bom sentido. Eu acho que tanto a China depende de vários produtos e insumos do Brasil e nós também importamos e exportamos muito para eles. Então, acho que é uma relação que tende a crescer muito. A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. Então, isso é um marco que vem sendo crescente ano a ano. Então, perspectivas de investimentos, de empresas chinesas aqui no Brasil, de volumes de exportação. A gente tem o nosso agronegócio como pioneiro aí, de volume e de receita. Nós temos a pauta também de diversificar as exportações do Brasil para a China, de trazer a nossa cultura para o mercado chinês. Então, um exemplo é a cultura do açaí, que está crescendo lá agora, do café. Então, a gente tem várias janelas de oportunidade para poder desenvolver essa relação cada vez mais ampla e mais diversa. E esses últimos 2 anos foram mais complexos, acho que muitas empresas sentiram isso de fato, mas a relação se manteve em alta, né? Então, a questão de superávit da balança comercial do Brasil com a China, a questão de aumento das exportações, tudo isso fluiu bem mesmo na pandemia. Isso tende a voltar com mais força ainda a partir do ano que vem. Tivemos também agora, essa semana, a nomeação do novo embaixador da China no Brasil. Então, essa parte mais política e diplomática também sempre fluiu muito bem. Nós temos 3 consulados da China no Brasil, um aqui em São Paulo, um no Rio de Janeiro e um em Recife, para poder fomentar essa relação. E lá na China também, vários consulados e um time diplomático muito forte que está sempre engajado nessas novas frentes comerciais, novos acordos, a liberação de novos produtos para exportação, como é o caso do amendoim, que foi liberado recentemente para poder exportar para a China. Então, são vários casos que, juntos, acho que tem um balanço muito positivo para os 2 lados. Era justamente essa minha pergunta, se a questão comercial ela anda junto com a questão diplomática. Então, de fato, os 2 fazem muito sentido juntos para essa relação ser tão boa, né? Sim, exato. A gente fala muito de como a política que afeta essa relação, mas os chineses sempre visam tudo a longo prazo. Então, os chineses não estão preocupados com 1, 2, 3 anos. Eles planejam a 10, 15, 20, 50 anos para frente. Então, eles têm essa visão muito nítida de parcerias comerciais e diplomáticas a longo prazo. Então, claro que tem algumas variáveis de ups and downs aí essa relação, mas que no longo prazo é sempre positiva para os 2 lados. Então, realmente
caminha junto a parte política, comercial e diplomática, e nos últimos anos sempre de uma forma muito positiva e muito benéfica, tanto para o Brasil como para a China. Arthur, antes da gente ir para o último bloco, eu queria que você pontuasse as redes sociais da Câmara Chinesa para o pessoal que está assistindo, para os empresários que também queiram entrar nessa relação, como eles podem procurar a Câmara Chinesa na internet? Tá, perfeito. Nós somos muito ativos no LinkedIn e no Instagram, então a gente tem nossa página no Instagram que é @Câmara Chinesa, e no LinkedIn também pode procurar por Câmara Chinesa de Comércio do Brasil, que vocês nos encontram lá, e também no nosso site, www.camarachinesa.com.br. Então, nessa forma, os empresários, as pessoas interessadas com China conseguem entrar em contato com a gente para a gente poder auxiliá-los em como abrir essas novas frentes de negócio, de estudos, enfim, as mais variáveis demandas com China. Bom, agora vamos para o intervalo e logo logo voltamos para o último bloco. Estamos de volta com a CS na TV, com o nosso convidado, Arthur Guimarães. Arthur, agora acredito que a gente possa entrar no papo sobre exportação e importação, né? Entrando na questão de exportação, quais são os cases do momento, quais são os produtos, o mercado que mais chama atenção? Tá, perfeito. De exportação, a pauta do Brasil sempre foi voltada para as commodities, então o agronegócio, o minério, o petróleo. Eu acho que em números brutos é muito difícil de superar esses números, mas o governo brasileiro tem feito um esforço muito grande de diversificar a pauta brasileira para abrir espaço para outros produtos. Então, um exemplo de clientes nossos mesmo, né? Então, a gente tem um caso de açaí, que a gente exporta açaí hoje para o mercado chinês. Então, nós temos um fornecedor em Belém, do Pará, que a gente faz esse processo de abertura de mercado para produtos regionais brasileiros no mercado chinês. Claro que é um processo muito complexo, né? Então não é tão simples como parece, mas a China é um mercado de 1,4 bilhões de pessoas. Então a gente brinca se quem pegar 1% disso já está muito bem, né? São volumes bem expressivos, né? Exato. E também até a classe média chinesa hoje passa de 400 milhões de consumidores, pessoas com mais dinheiro, que querem comprar produtos melhores, querem ter mais qualidade e geralmente eles têm bons olhos para produtos importados. E o Brasil, na China, é muito bem visto também. Então a imagem brasileira é muito boa, a questão de cultura, da Amazônia, do Rio de Janeiro, do futebol, enfim, isso é muito vivo na China e facilita muito essa entrada comercial de alguns produtos por lá. Então, a gente tem muito forte essa questão do alimentos e bebidas, né? Então, de açaí, de café, de pão de queijo. Nós temos também um case de cera de carnaúba, que sai um pouco desse ramo de alimentos, autopeças, serviços, enfim. Então, é bem ampla o engajamento de empresas brasileiras no mercado chinês e é um caminho que tem que ter consistência, porque são processos de entender a cultura local, como se adaptar, às vezes mudar a embalagem do produto, traduzir tudo para o idioma do mandarim. Então, são vários pequenos detalhes que as empresas têm que ter ciência disso, têm que ter consciência de como fazer da melhor forma e ter tempo para poder investir de fato nessas abordagens, né? E procurar os parceiros certos também para poder fazer isso, porque o mercado chinês não é um mercado que você replica a sua estratégia de Estados Unidos, por exemplo, para o mercado chinês. Importantíssimo. É um plano que você tem que ter específico para a China, porque lá tudo funciona de uma forma bem diferente, né? Então, a gente sempre tenta dar esses panoramas gerais para as empresas que querem ir para lá. E também a parte de segurança, né? De registrar a sua marca no mercado chinês, de ter essa segurança jurídica antes de realmente expor os produtos, antes de participar de uma feira de negócios, porque o conjunto todo tem várias variáveis que afetam o negócio de uma forma geral. Vocês auxiliam, então, em todo esse processo, desde da hora que o cliente tem esse pensamento até, de fato, ele conseguir realmente exportar ou importar. Isso. Hoje na Câmara a gente tem dois mundos, um mundo de serviços nossos e um mundo de parceiros que auxiliam a gente. Então, toda a parte de inteligência comercial e de mercado que a gente fala, que são os estudos, a busca por parceiros, isso é com a nossa equipe. A gente tem um mundo de parceiros também que auxiliam a gente em tudo que é mais técnico.
Então, desembaraço aduaneiro, a questão do frete, a questão de registro de marca, isso a gente não executa diretamente, mas a gente dá todo o passo a passo para as empresas aqui de como e com quem fazer isso. Então, de ponta a ponta, a gente consegue dar esse apoio nesses projetos. Perfeito. E agora, voltando para a parte da importação. Na parte da importação, muda o mercado, os produtos? Quais são os cases também do momento? Sim, da importação é diferente um pouco, né? Até os motivos do porquê importar. Então, a gente tem aí redução de custo, né? Para as empresas que compram, às vezes, de distribuidores, compram por outros caminhos, né? Então, de fazer essa compra direto com a fábrica, para muitos segmentos faz muito sentido de ter um portfólio maior de produtos, ter esse custo mais competitivo, mas também é um processo que tem que ter muita cautela, né? Então, a China, a gente sempre conheceu por produtos de baixa qualidade, produtos baratos, não é mais bem assim hoje. Hoje a China fabrica coisas de qualidade a nível europeu, o preço também varia muito do tipo de produto e segmento. É muito importante entender todos os passos a passos da importação, quais custos estão envolvidos, sair um pouco dos mitos também de, para importar eu tenho que ter uma grande quantidade. Não, você pode trazer uma carga compartilhada e trazer menos volume do que um container, 2 containers, enfim. Então, falta muita informação também da importação, que parece ser muito complexo, mas fazendo esse passo a passo é tudo muito tranquilo. E Arthur, vocês já fizeram alguma ação aqui na Baixada Santista, principalmente em Santos, que a gente tem um porto gigantesco, e você também, a Câmara, na verdade, né? Uhum. Sempre está aqui também em Santos, tem essa relação com a associação comercial. Existe alguma ação nesse momento? Sim, todas as principais regiões aqui de São Paulo a gente é muito ativo, dando suporte para as empresas locais. O Porto Santos, claro, é uma super estrutura que facilita muito essa parte logística. Então, para quem está em Santos, por exemplo, é muito tranquilo de receber as cargas por aqui ou enviar os produtos também, por ter essa questão logística facilitada. E os segmentos são bem variados, né? Então, energia solar, telecomunicações, segmento automotivo, para as indústrias, a questão de matéria-prima, de embalagens. É muito variado os projetos nossos de importação, porque a China também oferece um pouco de tudo. A China tem é um pulmão do mundo para vários tipos de produtos e basta achar por lá o parceiro certo também para poder fazer essa ponte da melhor forma possível. Perfeito. E agora me surgiu até uma pergunta assim rápida sobre vocês estarem em Belo Horizonte. Qual que foi essa ideia? Porque, por exemplo, vocês não estão perto dos portos mais conhecidos da cidade, mas vocês ficam em Belo Horizonte. Existe alguma questão estratégica? Isso. Até pontuando esse ponto, né? A gente tem a matriz em BH, hoje eu faço a gerência e a gestão do nosso escritório de São Paulo, a gente tem uma base também em Belém. Ah, que legal. Então são algumas. Sim, legal, sim. legal. Mas a nível de atendimento de clientes, hoje funciona muito bem o remoto, né? Mas a gente tem parceiros em outras regiões do Brasil também, mas a parte física nossa nessas 3 cidades, BH, São Paulo e Belém, para poder dar esse suporte para todas as regiões do Brasil, né? Mas Minas também sempre teve uma relação muito forte com a China, na questão de minérios, de agronegócio, então a gente também sempre esteve presente por lá e, por coincidência, a gente nasceu em Minas, né? Perfeito. E Arthur, infelizmente nós estamos chegando ao fim, mas antes disso nós gostaríamos de entender a relação da Câmara Chinesa com a Associação Comercial de Santos. Não, perfeito. A CS é um parceiro muito forte nosso. Hoje a gente tem essa relação com eles em vários nichos, né? Então, parte de eventos, de suporte para as empresas de Santos, de serviço também que a associação oferece para as empresas, de licenças, de registros. Então, a gente está cada vez mais próximo e mais engajado com a associação comercial para poder dar esse suporte da forma melhor para as empresas aqui de Santos. Arthur, em nome da associação, foi ótimo te receber aqui. O bate-papo com certeza foi muito importante, tanto para a Câmara quanto para a associação e principalmente para as pessoas que estão assistindo. Muito obrigado pela visita, Não, viu? Perfeito. Obrigado
pelo convite, fico à disposição a todos para poder responder outras perguntas, outras dúvidas. A gente está à disposição para engajar melhor essa ponte Brasil-China e trazer mais negócios para todo mundo. Muito obrigada. Obrigado. Até mais um ACS na TV.